Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí você também, estudante da NASA. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa e estamos aí em literatura. Vamos avançando para mais uma aula já da unidade 3 e podem fazer sua contagem regressiva, sim, que já estamos, olha, na aula 57. É isso mesmo, aula 57.1, literatura, a literatura contemporânea, certo? Vamos ver aí um pouquinho sobre a prosa, a poesia, né, e o teatro, esses gêneros aí que estão para a literatura contemporânea. Habilidade da aula: identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, a plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Muito bem. Vamos então, iniciando a aula, eu convido você, vamos aí para a nossa leitura. Vamos juntos, vamos lá um pouquinho do trecho aí dos Sertões, né? Aí nós vamos com o título O Artista Ordena o Caos. Olhe, conto ao Senhor, se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisas dessas que às vezes acontece. Esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de caboche, invisível no sobrenatural. Chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate, então era Faustino que morria em vez dele. E Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que com efeito no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate, quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E assim foram, durante os meses escapos, né? Alteração nenhuma não havendo, nem ferido eles não saíam. Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa verdadeira uma pessoa de alta instrução não concebe. Pode encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça? Por exemplo, disse isso ao rapaz pescador, a quem sincero louvei, e ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade de realidade, de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei? Soube somente que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa do bando e, com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também e viesse morar perto dele sempre, mas dele ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. Guimarães Rosa. Muito bem, então com essa leitura nós iniciamos já a nossa aula de literatura contemporânea, mais um pouquinho aí, né, de Guimarães Rosa. Você pode perceber que aí nós temos uma linguagem totalmente regional, né, puxando aí o tom aí forte, fechado em algumas palavras, mas retratando essa vida, né, aí de jagunço. Quer mais sobre essa obra? Então tá aí a indicação para você, certo? E aí pode se aprofundar em mais uma sugestão de leitura para você. Vamos embora, e agora sim, olha que legal, né? Nós temos aí para você, já fazendo a abertura com esse gênero, a literatura contemporânea, vamos ver prosa, poesia e teatro. Como é que você também faz aí as suas leituras? Desse jeito, tranquilo? No campo, debaixo da árvore, na rede, no sofá, na sala?
É importante fazer a leitura, né? Então vamos ir adentrando, estamos na aula de literatura, vamos aí para os anos de 1940 a 1950. Primeiro vamos entender que exatamente retrata aqui o contexto, né, histórico. E esse contexto sempre vamos pontuar literatura com os fatos históricos do mundo e também no Brasil, ok? Então, estamos exatamente em 1940 e 50 e o contexto do mundo, né? Exatamente com o término da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. E no Brasil, o que estava acontecendo? Término da ditadura de Vargas, né? E o início de um período democrático e desenvolvimentista, que chegaria ao novo governo Juscelino Kubitschek, certo? Então, olha só, no Brasil estávamos aí já nesse processo, né, de transição aí, saindo dessa questão da ditadura e colocando aí um novo olhar, todo num período democrático, né? E chega aí a questão já desse novo presidente Juscelino Kubitschek. E com isso, né, no Brasil, estamos vivendo isso, essa questão de democracia. E aqui o nosso texto imagético é exatamente, né, uma planta baixa aqui do projeto, né, do plano piloto de Brasília, JK, em que ele trazia aí, olha só o slogan, que 50 anos em 5. Ia acontecer muita coisa ali, né? E aconteceu. Então, vejam só, no Brasil, exatamente com esse novo governo, JK, nós vamos ter aí em 1956, ele assume a presidência e inaugura Brasília. Vamos ter a euforia política e econômica, renúncia, né, de Jânio Quadros, né? Eita história aqui, hein? Forte. Golpe militar, né, João Goulart. Então, vamos ver essa questão política, né, acontecendo aqui. Uma censura, isso aqui é forte, hein? Censura e medo. E aí, mais um pouquinho ainda, em 70, vamos ter aí o tricampeonato mundial de futebol, né? 1979, o presidente Figueiredo, ele sanciona a lei da anistia e chegando à contemporaneidade, em 1980, vamos ter a eleição direta, uhul, né? Vamos ter essa eleição direta, vamos escolher o presidente, certo? Em 1989. Beleza. Seguindo os fatos, aí vamos para agora a literatura, né? E aí vamos ter englobada aí a questão das produções do final do século XX e da primeira metade do século XXI, certo? Isso tudo vai ser marcado por uma multiplicidade de tendências. Olha lá, vamos misturar e vai ter várias, né, tendências. Ou seja, a literatura brasileira contemporânea, ela reúne um conjunto de características diversas, né? E aí esse conjunto de características vem aí das outras escolas literárias, certo? Vamos ter aí, então, assim, uma mistura de tendências. Essas novas tendências, elas vêm para inovar a poesia e a prosa, especificamente no gênero conto e crônicas, romances, novelas. E isso vai trazer esse novo estilo, né? Já que vai se tratar de uma multiplicidade de tendências, certo? Muitas características da literatura contemporânea, elas estão relacionadas com o movimento modernista, certo? E aí? Então, nós vamos ver as obras aí da literatura contemporânea também com esse olhar de ruptura com os valores tradicionais, certo? A identidade nesse novo momento não é mais uma busca, sendo revelada por uma crise existencial do homem pós-moderno. Então, alguns movimentos vanguardistas, né, que eles apareceram, se firmaram
lá antes da Semana da Arte Moderna, certo? Eles aí vão assinalar a produção contemporânea. E quais foram esses? Nós vamos ver que nós vamos ter como o concretismo, neoconcretismo, poesia praxe, poesia marginal, poesia processo. Então, olha aí, nós vamos ter essa característica trazendo aí esse novo estilo de produção literária, certo? Na literatura contemporânea. Calma, nós vamos ver um por um. Você já perguntou, né? E agora, certo? Não, tenha calma. Então, aqui, resumido, certo? Vamos lá. Nós temos a literatura contemporânea. Nós vamos ter como produção literária narrativas com objetivos sociais. Olha só. Certo? Então, o que os poetas iam produzir na literatura contemporânea? Narrativas. Vão narrar. Narrar com qual objetivo? Com o objetivo de narrar, de contar algo social, fazendo a crítica social. Vamos ter também, olha só, narração com um tom íntimo, confessional, certo? Então, as produções literárias terão aí essas narrativas. Tá, as narrativas com objetivos sociais, elas nascem com a reconstrução, certo? A memória nacional, ou com a crítica social política velada ali. E já a narração com íntimo confessional é aquela produção literária que tem aí um desabafo pessoal ou elaboração mental dos problemas íntimos, certo? Beleza. Então, vamos às características, certo? Atenção, uma a uma. Nós temos as principais características da literatura contemporânea: mistura de tendências estéticos, né? O ecletismo, primeira característica, é a mistura de tendência com as das escolas aí passadas. União da arte, né? Erudita e da arte popular. Olha só? Prosa histórica, prosa social, prosa urbana, poesia intimista, visual e marginal, certo? Temas cotidianos e regionalistas, engajamento social e literatura marginal, experimentalismo formal, técnicas inovadoras, e para isso vamos ter recursos gráficos ajudando, montagens, colagens, tudo novo, né? Contemporâneo. Formas reduzidas, vamos ter, olha só, uma produção de mini contos, mini crônicas, viu? E, por último, intertextualidade e metalinguagem, ok? Então, pelas características, você, com certeza, jamais vai poder confundir com as outras escolas ou os outros movimentos literários, certo? Que a única que tem mini conto e mini crônica, né, é a literatura contemporânea. E pelas características também, né, mistura de tendências estéticas. Totalmente ali, certo? Bom, vamos aí falar um pouquinho sobre a prosa primeiro, né, esse gênero aí. As principais características da prosa. Bom, a prosa, ela vai ter como característica a divisão da escrita em parágrafos. Olha só. É uma linguagem objetiva. A realidade é o tema constante dos escritos. Procura seguir uma cronologia e é dividida em conto, em romance e novela. Olha só,
tá? Então não tem como confundir as características aí da prosa. Vamos adiante. Bom, e quais são os autores que escreveram aí prosa, né? Então nós temos alguns aqui. Olha lá, vamos juntos. Primeiro aí, autor em destaque, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, certo? Vamos ter, já até fizeram leitura, né? Passaram aí já a leitura de Clarice, né? A Hora da Estrela, né? Vejam só, certo? Então já conhecem essa escritora. Temos outro, Adonias Filho, Rubem Braga, várias crônicas de Rubem Braga, né? Várias prosas de Rubem Braga, perdão, a gente já utilizou durante as aulas. Paulo Mendes Campos, Dalto Trevisan, Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola Brandão e Moacir Scliar, certo? Muito bem, esses são aí os principais autores de prosa. Vamos ver aí agora um por um. Olha só, Inácio de Loyola Lopes Brandão, o tiozinho, perdão, olha o respeito, né? Muito bem, aqui a gente trouxe um exemplo, certo? Um trechinho, impiedade. Ela é fundamental, ser máquina despida de emoções, arrancar de dentro os sentimentos e atirá-los ao lixo. Libertar-se dos empecilhos, não se comover com o choro, a dor e a tristeza alheias. A dor do outro é do outro, não pode penetrar em você, te algemar. Então, esse é o estilo, né, da produção literária de Inácio de Loyola Lopes Brandão. Ok. Vamos entender então que nós vamos ter tendências, certo? E as tendências são 3. A primeira, uma prosa regionalista, certo? Então, essa prosa regionalista, ela vai focalizar o meio, o homem rural brasileiro, certo? Vamos ter outra tendência que é a prosa política. Essa produção literária, ela faz uma denúncia à violência política a que o país foi submetido após a Revolução de 30. E a terceira tendência é o realismo fantástico. E aí as produções literárias, elas vão apresentar situações absurdas, né? Que fundem o real e irreal. A origem aí do surrealismo. Essas situações servem como metáfora da realidade. E olha só quem escreve exatamente sobre isso. Ok? Moacir Scliar, João Guimarães Rosa. Então tá, lembre-se das 3 tendências: prosa regionalista, prosa política e realismo fantástico. Temos apenas 3? Não! Temos mais 2, totalizando 5 tendências. A 4ª tendência é a prosa urbana. A produção literária vai fazer denúncia à solidão, à marginalização e à violência nos grandes centros. Quem vai produzir, né? Como exemplo aí dessa produção, nós temos aí obras de Rubem Fonseca e Dalto Trevisan. E a 5ª tendência é a prosa intimista. Obras de sondagem psicológica. São personagens mergulhados em si mesmo, através das quais o autor vasculha o interior do ser humano. Quem escreve com esse estilo? Lia Luft e Clarice Lispector, né? Que ela tem toda uma produção literária introspectiva, certo? Beleza. Falando em Clarice, olha só. Trouxemos aqui em destaque, né? Clarice Lispector, 1926 a 1977. E nós temos aí em especial a segunda metade do século XX. Ela vai trazer uma narrativa que traz uma quebra de sequência, né? Como é essas produções de Clarice? Como ela quebra a sequência? Ela faz o seguinte, ó. Ela vai quebrar aí a questão do começo,
do meio e do fim, certo? Ela vai usar metáfora, antítese, paradoxo, sonoridade, símbolo, todas essas figuras de linguagem. Então, essa construção serve aí para observar o estilo de Clarice Lispector. Então, a produção literária de Clarice terá aí essa narrativa com quebra de sequência e uso dessas figuras de linguagem, ok? Então, assim, nós vamos entender agora que a prosa regionalista, né, essa tendência, ela tem aí os seus próprios produtores, os seus próprios poetas, certo? Com esse estilo falando sobre os sertões, por exemplo. E nós vamos ter aí Guimarães Rosa, que produziu a obra regionalista Sagarana e Grande Sertão, Veredas, né? Outro pensador, né? João Baldo, a obra Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, também prosa regionalista. E mais um, Adonias Filho, com a obra Corpo Vivo e Léguas da Promissão. Então aí para você, quem ficou curioso e quer fazer leitura sobre, entender, né, como essa obra regionalista, aí para você, 6 obras regionalistas, certo? Tá, mas vamos aí mais um pouquinho, vamos trazer como exemplo aí Grande Sertão, Veredas, né, de Guimarães Rosa. Vamos aí um pouquinho aprofundar-nos sobre o estilo dele, certo? Então, nós vamos ver que a linguagem é carregada de regionalismo, tem aí a linguagem do povo presente aí nessa obra, certo? O texto, ele é muito influenciado pela linguagem popular, certo? Que, na verdade, o poeta chegava até a inventar palavras. A experimentação marcou a escrita. Então, Guimarães Rosa, ele busca a recriação da linguagem, colocando o falar popular e a vida no sertão nos seus escritos. Tá? Então, quem for ler aí Grande Sertão, Veredas, vai encontrar aí essa recriação da linguagem, vai ver aí o falar, né, popular e a vida do sertão, ok? Bom, então o que vem a ser esse regionalismo? Surgiu exatamente no meio do século XIX, certo? Com a obra de José de Alencar e de Bernardo Guimarães e de Alfredo Escrangnali, Taunay e Frank Távora. Pode-se dizer que é texto cunho regionalistas, né, em nossa literatura até o final do século XX. Até o final do século XX, nós vamos ter aí textos de cunho regionalista. Pode-se dizer também que as obras do século XX são grandes textos do regionalismo no Brasil, certo? Então, José Rins Lego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Guimarães Rosa, eles aí vão ter o gênero, né, que vai percorrer aí grande caminho, cujas raízes estão na época do romantismo, certo? E como exatamente foi o caso da obra de José de Alencar. Aqui, então, nós já temos o Guarani, né? O Guarani, nós vamos ver que nós temos autores aí sertanistas, em que ele tem aí o foco, né, no sertão, oposição à cidade, à corte, ao Rio de Janeiro, a única localidade com características urbanas no Brasil do século XIX. Então, os autores sertanistas também, a intenção era ir além do indianismo, né, de 1930, como forma de afirmação da nacionalidade. Certo? Então, eles queriam mais, muito mais. Então, o sertanejo torna-se símbolo do autêntico brasileiro, alheio às influências da Europa, não tem mais. Na obra, metamorfoseando aí, no caso, o bom selvagem, né? E nesse caso, vamos ter aí o personagem central do Guarani, o Peri.
havia aí personificado nos romances de Alencar anteriormente, certo? Ok. Então, nós vamos ver que exatamente o que eles estavam trazendo era essa questão regional, né? E aí a gente vai chegar às tendências agora, com a contemporaneidade já na poesia. Como é que ficou isso na poesia? Será que também iam retratar essa linguagem, trazendo regionalismo, essa parte coloquial na poesia, certo? Como é que está isso? Vamos lá? Vamos acompanhar então? Vamos juntos. Bem, a literatura brasileira, ela contemporânea, é o tema da nossa aula de hoje. Então, ela engloba as produções do final do século XX e da primeira metade do século XXI, certo? Está exatamente aí, a literatura contemporânea. Ela vai para a multiplicidade de tendências, né? Vai misturar aí com as tendências passadas, vai reunir características de diversas escolas de literatura anteriores, revela uma mistura de tendências que inova a poesia, inova a prosa, que aí nós vamos ter para a prosa os gêneros contos, crônicas, romance, novelas, certo? Daquele período. As características da literatura contemporânea, elas estão relacionadas com o movimento modernista. Por exemplo, estão relacionados com a ruptura com os valores tradicionais. Não podem esquecer isso, tá certo? Jamais. Então, vou até colocar aqui, ó, para você ficar na mente e no coração, certo? Beleza. E aqui nós já vamos para os exemplos. Lembrar que a literatura contemporânea, como ela tem aí, né, essa mistura de estilo, nós vamos ver aí nascendo algumas tendências contemporâneas. E já vamos com o exemplo aqui da poesia concreta. Beba Coca-Cola. Bebe, babe, cola, beba, coca. Babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Produção de Décio Pignatari. Então, vejam só, totalmente diferente de tudo que você já viu sobre poesia, né? Certo? Então, esse estilo, tá? Ele é um estilo visual. É um estilo incorporando outras linguagens, como a do jornal, da propaganda. E aqui, né, exatamente, a da propaganda. Então, é um texto à maneira dadaísta. Olha a influência aí das vanguardas, o dadaísmo, né? Certo? Bem, temos outro exemplo, olha só agora. De Augusto do Campo. O que você está visualizando aí na obra de Augusto do Campo? De Campo, perdão. A palavra lixo, né? Mas foi construída com a própria palavra, lixo foi escrito com a própria palavra, foi construída a partir da palavra luxo. Olha que bacana, né? Que arte, né? Ronaldo Azevedo traz aqui o movimento com a palavra velocidade. Veja que ele diz assim, ó. Velocidade, 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 né? É como se fosse exatamente colocando na construção poética o movimento, certo? E o que mais? Olha só, Carluce Pereira faz isso, né? A palavra roda. E aí, se você focar mesmo, dá a impressão que você já está ficando tonto se você fixar ali. Não é isso? Então, a gente tem, ó, o mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam, mudam e saem do lugar. Veja o círculo, retângulo, quadrado, cilindro. Parece que tudo não passa de um
absurdo e eu faço parte dessa circunferência, né? E por último, aqui a gente tem ver navios, né, de Haroldo Campos. Então percebam essa nova forma de produzir, né, literatura, com toda a influência aí de tudo que eles já viram dos outros movimentos, das outras escolas. E aí nós vamos chegar com Cassiano Ricardo, esse poeta que ele traz a poesia praxe. E eu trouxe um exemplo aqui para você, vamos juntos aí com o título Os Nomes Dados à Terra Descoberta. Só um trechinho, certo? Para você sentir e ver como é essa construção contemporânea. Vamos aos versos. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ilha verde ou havia mulheres morenas e nuas. Anhangás, a sonhar com histórias de luas e contos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. Então vejam que pelo título, né, já nos remete à questão aí do início da colonização. Mas ele faz aí uma mistura, né? Claro que nós temos a musicalidade, certo? Temos também aí, há uma espécie de denúncia aos traços demarcados pela colonização portuguesa tão presente na escola brasileira, imbuídos de propósito de exploração das belezas aqui existentes. O colonizador não via senão o interesse e a ganância, aspecto esse de manifestado pelo eu lírico, né? É isso que a poesia nos transmite. Temos outro, olha só, a poesia marginal, né? A poesia aí marginal que traz aí a geração do mimeógrafo. Foi um movimento cultural que atingiu a arte, a música, o cinema, o teatro, a arte plástica, né? Ou seja, a literatura. E a arte aí, a poesia marginal, ela nasceu exatamente na década de 70 aqui no Brasil e influenciou a produção da cultura aqui no país. Nós temos Leminski como nome forte aí dessa literatura marginal, certo? Aqui só um pouquinho, né? Onde ele diz, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Vejam só, né, essa construção poética. Isso são poesias, né? Aqui trazendo um exemplo da poesia marginal, ou seja, são versos da poesia marginal, ok? E aí o texto imagético para te ajudar nessa compreensão, certo? Então, totalmente livre, né, para construir esse novo estilo poético. Então, nós vamos também ter um poema processo. Isso já em 1967 a 1972. Um movimento artístico de vanguarda, né, que ocorreu no Brasil em plena ditadura militar. A criação foi mais pintores e desenhistas. Por exemplo, Vladimir de Pino e Álvares de Sá. Eles utilizaram, sobretudo, signos visuais, dispensando o uso de palavras. Como assim? Produziam poesia sem palavras? Só com signos visuais? É isso mesmo. Então, eles trouxeram esse estilo, né, esse poema processo, para propor o poema sem palavras. Informar e atender à lógica da comunicação de massa. O poema ele pode ter performance, colagem, objeto gráfico, sem letra e palavra. Vamos ver isso. Olha só, é isso aí. Um poema processo. Um poema sem palavras, só com signos visuais. Legal, né? E assim outro. Signos visuais. Não temos palavras, só temos gráfico. E chegamos então a outro que é nada mais nada menos o tropicalismo, ou seja, a tropicália, né? Vamos ter a tropicália que vem transformar todos os critérios de gosto,
tanto no campo da música como da política, moral, comportamental, do corpo, do sexo e do vestuário. Então, o tropicalismo ele chega na contemporaneidade para arrasar, chegar chegando, certo? A contracultura, o hippie, né, foi assimilado aí à moda dos cabelos longos, encaracolados, das roupas escandalosamente coloridas. Então, esse movimento libertário, ele acabou sendo reprimido pelo governo militar, infelizmente, né? E aí temos várias consequências aí acontecendo com esse movimento e com as pessoas que estavam à frente desse movimento. Os artistas, os músicos, né? Os poetas, certo? O que acontece? Nós vamos ter exatamente aí no tropicalismo, a Tropicália, um grande evento que marcou esse movimento. Um evento aí chamado Tropicalismo, teve onde o terceiro festival de música popular na TV Record, em 1967. Por exemplo, as canções Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, Roda Viva, de Chico Buarque. Essas 3 canções, né, foram aí um marco aí no festival de música, certo? O que aconteceu com isso? Nós vamos ter um impacto, né, com esses artistas e suas obras, onde eles claramente aí, né, puderam ser notados e a presença dos seus principais nomes foram apresentados aí o Caetano Veloso, Gilberto Gil e, claro, né, pelo mercado aí musical contemporâneo e sua influência estética na música popular brasileira MPB. E pelo reconhecimento internacional em festival de música mundo afora. É tanto que até hoje, grande nome da nossa música popular brasileira são Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, entre outros. Mas desde aí da Tropicália o momento em que eles foram apresentados nesse festival, certo? E aqui foi exatamente, né, aqui a gente trouxe essa imagem para que você aí não fique só imaginando como é que foi que aconteceu, certo? Exato, aí no momento em que eles estavam fazendo a apresentação, nós temos esse grupo Mutantes, né? Eles foram os principais grupos musicais do movimento Tropicália. E observem a roupa, né? O estilo, certo? 1970, 79, ainda surgia, né? Ainda temos até hoje ainda. E eu sou fã, né, desse movimento. Tropicalismo nos anos 60. Olha o nosso texto imagético. O que isso quer dizer? Bom, com o festival da MPB, né, que foi aí sendo projetado no cenário nacional, o jovem Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes e Tom Zé, apoiados em texto de Torquato Neto, né, de Torquato Neto e Capino, e os arranjos do maestro Rogério do Prato. Quase que não sai. Gente, acontece que nós vamos para o lado do humor, né? Nós vamos ter humor, irreverência, atitudes rebeldes e anarquistas. Os tropicalistas, eles procuraram combater o nacionalismo ingênuo no cenário brasileiro. Então, eles aí retomaram a proposta do movimento antropofágico de Oswald de Andrade e chegaram a isto, ó, o sincretismo, ecletismo, diversidade e heterogeneidade, certo? E aí nós vamos ver a questão agora da poesia social que acontece em 1964. Aqui um pouquinho, né, de Ferreira Goulart, esse poema em que traz o título A Poética da Resistência, certo? Essa poesia, ou seja, esse estilo rompe com a poesia concreta e retoma o verso discursivo, em que traz temas interessantes, social, como a Guerra Fria, a corrida atômica e o neocapitalismo, certo? E aqui, mais outro exemplo, que nós vamos chegando já à contemporaneidade propriamente dita, final do século XX, início do século XXI, a modernidade, em que traz aí o teatro brasileiro. Vamos ver aí, vamos ter a estreia, né,
de algo muito novo, Vestido de Noiva, marca a contemporaneidade em 1978, o lançamento de Macunaíma, essa grande obra, né? Vamos ter também outro marco, o ato institucional, o AI-5, né? Exatamente no dia 13 de dezembro de 68, o início da fase do domínio dos encenadores, criadores, a partir da montagem de Antônio Antunes Filho, com a adaptação cênica de Rapsódia, de Mário de Andrade, e aí eles fazem esse abordamento da censura que levou à mudança da linha da dramaturgia e do golpe militar em 64, certo? Bem, então, eu acredito que com isso a gente aqui encerra esta aula, certo? Trazendo para você um pouquinho desse estilo, né, que aí concebeu a mistura das outras escolas, dos outros movimentos, com várias tendências, tá certo? Valeu então, a gente se encontra lá na revisão. Até lá!